Mais uma edição do nosso Band News. Ô, Valuzeiro. Oi. Quando a gente entrou, há poucos minutos antes da abertura desta edição aqui do Band News na área, aliás, muito obrigado a você ligado no Daio e também no YouTube, aproveita e dá o like, é uma dedadinha de leve, e a gente fica feliz por aqui. Ô, Valuzeiro, quando a gente entrou, o Daniel Rosa disse assim, mas o Jardim mexeu errado. Se mexeu errado ou não funcionaram as alterações, e por que o Cruzeiro perdeu pro Ceará e eu perdi, ontem eu só acertei ontem um palpite da minha múltipla da KTO, que foi a vitória do Flamengo. Nos demais jogos eu errei todos. 50 pilica pelo ralo. Por que o Cruzeiro perdeu ontem pro Ceará, Valuzeiro? É difícil, né, HG? Boa tarde, bom dia ainda, né, pra você, pro Thiago Fernandes, pro Elton, pra todos que nos acompanham aqui. Eu não sou a verdade absoluta dos fatos e muito menos do futebol, né? Mas na minha ótica, pelo menos, o Cruzeiro perdeu porque não deixou de fazer aquilo que fez durante as 11 partidas em que ele esteve invicto. O Cruzeiro não é um time que tem o direito de marcar menos o adversário, independente de qual seja esse adversário. O Cruzeiro ontem, nos 30 primeiros minutos, além de fazer o seu gol numa falha do goleiro, que só acontece a falha por conta da pressão do Caio Jorge, um lance muito similar ao que aconteceu na vitória do Cruzeiro contra o Bahia. Naquela oportunidade o goleiro do Bahia faz o pênalti, o Caio Jorge até perde a penalidade, mas é um lance muito similar. Naquele momento ele conseguiu fazer o gol, aos 4 minutos. E aí o que a gente vê é o Cruzeiro criando uma oportunidade aos 13 minutos, onde o Cruzeiro desce tocando, o Matheus Pereira faz um cruzamento, o Eduardo cabeceia, o goleiro do Bahia faz uma importante defesa, do Ceará, perdão, Thiago, muito obrigado. Depois aos 16, novamente uma chance muito boa do Eduardo. Você não vai conseguir fazer 4 gols todos os jogos, como o Cruzeiro fez contra o Sport, contra o Grêmio, contra o Juventude. Nem 3 gols contra o Bahia, como fez o Cruzeiro contra o Bahia. E nem 2 gols contra times bons, como fez o Cruzeiro contra Fluminense, Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro, aos 30 minutos, está vencendo o jogo no Mineirão. É muito bonito ver o Cruzeiro indo pra cima do adversário, tentando criar oportunidades. Mas em um time que está claramente sentindo, na minha opinião, a sequência de jogos, faltou ao Cruzeiro, na minha opinião, ter a maturidade de fazer o Ceará sair da sua estratégia. Eu discordo do Jardim quando ele fala na coletiva que no segundo tempo o Ceará resolveu jogar mudando a estratégia. Eu não acho que o Ceará... Eu não tô desrespeitando o Jardim, nem dando a entender que eu entendo de futebol para discutir com ele. Eu só acho que o Ceará não mudou a estratégia. A gente tem que lembrar como é que surge o primeiro gol do Ceará. Uma bola dominada pelo Cruzeiro, na defesa, um erro de passe do Fagner, o Ceará desce, o Lourenço acaba conseguindo fazer um chute e é o escanteio. No escanteio, há uma falha de marcação do Lucas Silva e o Galeano, de 1,69 m, consegue fazer o gol de cabeça. O Cruzeiro volta para o segundo tempo, querendo acelerar o jogo, mais querendo ansioso. ter uma pressa desnecessária. E como surge o segundo gol do Ceará? É um escanteio pro Cruzeiro. Quanto tempo a gente não viu o Cruzeiro em um lance desorganizado, como é o lance do segundo gol? E o Lucas Silva tem a possibilidade de matar esse lance, não mata. Novamente o jogador do Ceará faz o cruzamento e do outro lado chega novamente o Galeano de cabeça. Eu acho que o principal, HG, é o seguinte para a derrota de ontem. Cruzeiro é um time que não pode se dar o direito de relaxar, de marcar menos. Seja o Flamengo, seja o Palmeiras, seja o Ceará, que esteve no Mineirão. O Cruzeiro como nível marca... de concentração ontem? Entendo que faltou um nível de acho concentração. Que Christian, não, Valor? Não, mas o Cruzeiro não é um time que depende do Christian, Thiago. Eu acho que defensivamente depende muito. Muito, Thiago. Foi Ele ajuda, mas não é. É o coletivo. Gente, eu repito, eu vou discordar dos amigos, porque os lances em que o Cruzeiro toma gol, ele era o detentor da posse de bola. São lances gerados através de falta de concentração e de atenção. A falha do Fagner, a não marcação correta do Lucas Silva dentro do escanteio. O segundo gol é um lance de escanteio, onde o Cruzeiro toma um contra-ataque. Então eu acho que o Cruzeiro falhou no nível de concentração, o Cruzeiro falhou em, de repente, chegou os 30 minutos. Cara, eu quero continuar produzindo oportunidades. O Cruzeiro não tirou o Ceará da zona de conforto dele em nenhum momento. Gasta a bola. Faça com que os caras corram no Mineirão atrás de você. Mas você sabe que eu acho que tem Você não vai conseguir, HG, só pra finalizar, se impor sempre. Não vai. Por questão de cansaço, por questão de um dia, tecnicamente, você nem está bem. Eu nem acho que foi o caso, porque, repito, até os 30, o Cruzeiro poderia ter feito 2-3-0. Mas faltou maturidade ao Cruzeiro de entender o seu momento físico e de entender que estava à frente no placar. E é claro, o Cruzeiro chegou onde chegou neste campeonato, marcando firme todos os adversários. Ontem faltou concentração e o Fabrício Bruno, para mim, é o maior exemplo disso. Um cara que marcou vários atacantes e se irritou ontem, com todo respeito, com o Pedro Raul. Sabe que eu vou pegar aqui um recorte de 2 jogos que me chama a atenção essa questão do nível de concentração.
o nível de concentração do Cruzeiro caiu exatamente contra dois adversários que a gente imaginou que o Cruzeiro não perderia pontos para ele. Corinthians e Vitória, Ceará. não, o próprio Vitória. Mas Vitória o Ceará. Mas o Vitória tem uma situação muito atípica, né? O que eu tô dizendo é o seguinte, sim, o que eu tô dizendo é o seguinte, mas eram jogos que a gente não imaginava que o Cruzeiro pudesse perder pontos. Pro Corinthians, eu sinceramente até achei, falei, o Cruzeiro vai ganhar e tal, mas você perder 2 pontos, trazer um ponto da Arena Corinthians pra cá, não achei que era pra lamentar, eu já falei isso 200 vezes. Mas essa oscilação, nesse nível de concentração e tal... Eu não acho que contra o Corinthians tenha acontecido. Não, contra o Corinthians eu disse que não. Tá, eu acho que o Corinthians foi déficit técnico. Pra mim, Vitória e ontem o Ceará. Só que eu acho que essa concentração não cai se é um jogo contra um adversário que é melhor. Não oscila. Então, assim, mas o Cruzeiro não tem esse direito. Um certo desdém ontem com o adversário, não sei. Mas, eu não acho. Mas acabou isso acontecendo e o Cruzeiro perdeu pro Ceará. E detalhe, chegou a tomar 3 gols do Ceará, né? É que um foi anulado. Chegou a tomar 3 gols do Ceará. Então, isso é importante. Foi uma derrota importante ontem pro Ceará. Ô Everton, na quinta-feira eu falei a respeito da condição física do Cruzeiro, deu uma diminuída na partida contra o Corinthians. Eu achei que o Corinthians, a pressão do Corinthians, ela se deu a partir da parte física. Ontem também, aí a partir do segundo tempo, eu não estou justificando a derrota do Cruzeiro por causa da parte física, mas eu acho que é um ponto que tem que ser olhado e parece que o Leonardo Jardim tem se preocupado bastante com essa questão da parte física. Os jogadores que ficaram de fora, eu acho que o Valu depois vai ter informações sobre os dois atletas. Eles não ficaram sequer no banco, o William e o Christian. Você sabe o motivo, assim, do que levou? Qual foi a explicação? É a gestão de minutos. Eles não tinham condições de contribuírem nem com 20 nem minutos. Nem com 20 minutos. Então, ou seja, é um cuidado com a parte física. Quando a gente vê o jogo contra o Corinthians, o jogo agora contra o Ceará, e são 2 atletas que se entregam demais, muito, para marcação e para o apoio. São 2 jogadores que fazem muito isso. Eu não entendo que assim, o Cruzeiro sentiu a ausência do Christian. Mas o que temos destacado, continua na mente aqui, a gente tem falado, direto a gente fala, o Cruzeiro é o coletivo. Entra um jogador, sai outro, a equipe do Cruzeiro ainda continua rendendo dentro de campo. Então, eu não posso simplesmente, porque ontem não deu certo, a gente pegar e falar assim, foi porque o Christian, porque não tinha o William. Não, porque é futebol. É futebol. E a gente também precisa analisar pela ótica do Ceará. Não é sempre que a gente olha um jogo e fala assim, o Cruzeiro perdeu porque o Cruzeiro não jogou nada. Não, eu concordo com o Valu. O Cruzeiro ele criou pra pegar e fazer 2-0 com 30 minutos do primeiro tempo. E não fez. Vamos olhar agora pela ótica, analisar o Ceará. O Ceará fez um grande jogo. O zagueiro deles, eu esqueci o nome do zagueiro, fez uma partidaça. O zagueiro que ontem jogou pela equipe do Ceará é nome composto. O William Machado? Como que chama? William Machado. O William Machado fez uma partidaça. Eu posso também olhar pro adversário e pegar e apontar as qualidades do outro adversário. E o jogo de ontem perdeu, porque é isso, gente, é futebol. Uma hora isso ia acontecer. O Cruzeiro estava vindo de 16 jogos no acumulado entre Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, sem perder. Vinha 12 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não perdia desde o dia 20 de abril, que foi o jogo contra o Bragantino. Isso é muito. No Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro. Não perdia há tanto tempo. Então, temos que entender que isso é o futebol. Eu não acho que existe terra arrasada, eu não acho que tem que começar a caçar as bruxas. Eu acho que tem muito torcedor do Cruzeiro, a gente olhando por rede social, que está extremamente preocupado com o time inclusive com o elenco. Para a temporada. Eu tava aqui semana passada elogiando, e a gente já disse, gente, o Cruzeiro, o Pedro Júnior, esteve aqui na Band, bateu um papo com a gente lá nos Donos da Bola, e falou, estamos de olho no mercado e vamos em busca de 2 atacantes e de um zagueiro. Ele falou, ele vai cumprir. Mas eu acho que precisa celeridade. Isso vai acontecer. Essa semana vamos completar 3 semanas. Isso vai acontecer. Mas precisa de ter uma celeridade. Ok, falou. Eu entendo o torcedor pedir, querer, não é o torcedor que pede, acelerar. O campo tá começando a gritar. É isso. Mas eu acho que não existe terra arrasada na derrota do Cruzeiro. Não, o time passou a ser sem vergonha a partir de ontem. Não, Elton, não tem outro jogo. Até eu li aqui pra você. O time passou a ser sem vergonha a partir de ontem. Quer dizer, durante 11 jogos, quando disputou 33 pontos e conquistou 27, era um time com vergonha. Aí perdeu a sequência invicta. Eu entendo a frustração do torcedor, porque ele não imaginava que essa sequência fosse ser quebrada contra o Juventude ou contra o Ceará. Não faltando com respeito a essas equipes, mas a gente tá falando de um Cruzeiro que ganhou de Bahia, de Flamengo, de Palmeiras, dentro do Mineirão. E só pra completar, Thiago, rapidinho aqui, ontem, quando a gente fica muito claro, quando eu digo que precisam... Pra mim, o Cruzeiro não perdeu ontem por conta de não ter reforços. Eu já falei os motivos pra mim que levaram o Cruzeiro a perder, a falta de uma marcação firme, como tem feito em todos os jogos, e o entendimento de hoje não é dia que vamos conseguir ganhar de 2, 3, 4-0. O Palmeiras ganhou de 1-0 do Grêmio, que o Cruzeiro deu 4-1 aqui no Mineirão. O Flamengo ganhou de 1-0. São 3 pontos. Faltou um pouco de maturidade à equipe de entender o momento físico e do que se tratava o jogo. Você acha que deveria ter dado uma segurada? Não, esperado mais o Ceará? Não é esperado. Você descansa com a bola nos pés, Elton. Eu não vi ontem, em momento algum, o Cruzeiro ter a bola nos pés
e trocar bolas de maneira um pouco mais lenta. Sei, o Ceará não deixava, Balu. Fazia o time o jogo não ficar teve lento? isso. Não, o Ceará não pressionou o Cruzeiro. Opa, como não? Desculpa, eu vi outro Você jogo. tá falando- então. você tá falando O marcação Ceará alta? Não pressionou. Como não, Valu? Não pressionou, Usou a mesma arma que o Cruzeiro Não, usa não, contra não adversários. teve isso. Que Não teve. Eu vi Só um que tem outro jogo ponto, diferente de faltam, você. Faltam Não teve peças isso. também no Cruzeiro. Não que o elenco seja ruim, o elenco é bom, a gente já falou, mas tem algumas peças que ainda não estão 100%. E até O elenco é bom ou muito bom? Eu acho o elenco muito bom. Só que, por exemplo, o Marquinhos ontem não entrou bem. E é uma opção que o Mas o Cruzeiro... que você espera do Marquinhos quando ele entra, Cara, ele entra no ele jogo? tem que fazer o mínimo. O mínimo é fazer o que E o o que Christian ele- faz em termos de marcação. E ele já O fez mínimo outras vezes, né, exato, Thiago? É fazer o que o próprio Wanderson faz em termos de criação e de marcação. O torcedor pega muito no pé do Wanderson, porque o Wanderson não é o cara que vai ter os melhores números. Ele não terá os melhores números desse time do Cruzeiro. Mas ele te entrega, em termos de solidariedade, não sei se é bem essa palavra que eu quero usar, mas é um cara voluntarioso. É um cara que se entrega dentro de campo. Ele vai te entregar várias coisas em campo. Ele não vai te entregar uma assistência perfeita, 2, 3 gols, mas é um cara que se entrega dentro de campo. E quando o Cruzeiro perde o Christian pra ter o Eduardo pela direita, isso pra mim faz com que o time caia. Caia, nitidamente. Mas não vinha Caiu, acontecendo. mas aconteceu ontem. Essa queda não vinha acontecendo. Aconteceu pra mim a ontem, explicação mas não é uma essa. referência. Você Porque pegar um recorte no Eduardo, jogo. o Eduardo não é o seu jogador que vai te manter regularidade. O Christian te mantém regularidade naquela posição. Então hoje faz falta ao Cruzeiro. Alguns jogadores fazem um pouco mais de falta a esse time. Porque quando você perde um ou outro em algumas posições, você não sente tanto. Você tem o Fagner ou o William na lateral direita, não sente tanto. Você tem o Gabigol jogando de camisa 10 do Matheus Pereira, ou até de centroavante, você não vai sentir tanto. Por melhor que sejam as fases do Caio Jorge e do próprio Matheus. Mas você tem um cara diferenciado que consegue te entregar. Mas hoje, a principal lacuna desse elenco é a questão das pontas. O Cruzeiro precisa, urgentemente, desses jogadores. E eu tô com o Valu nessa. Eu acho que não pela torcida, mas pela necessidade, de fato. Ontem gritou, ficou nítido. Eu não acho que ontem perdeu por falta desses pontos. Eu acho. Não, eu não acho. Eu acho que Falei- quando você tem caras que falei possam aqui entrar porque e manter esse nível acho de que- marcação, que- essa E recomposição. eu acho que da precisa. necessidade. Mas Eu não acho que tem no precisa. grupo? Mas ontem Thiago, não tem no grupo? Não tem. Era pra ser o Marquinhos. O Marquinhos é esse cara. Então, mas aí depois ele foi fazer a lateral esquerda, né? Sim, mas é porque o Marquinhos ontem não tava bem, né, gente? Exato. A gente viu o E Marquinhos acontece. ontem que E não tava bem. acontece. Acontece. Sim, Contra o o Juventude Marquinhos, ele conseguiu pô. ajudar. Mas aí é um Ontem problema, não. que você tem o Marquinhos que não tá bem, E- você tem o Eduardo que não tá Tá. bem. Nesse dia você tem outros dois pontas, outras duas opções, você vai buscar. Esses dois pontos precisam Por isso ser que eu pra acho que mim. existe essa necessidade. Não, existe, Thiago. Eu tô E completamente pra de mim, acordo. isso é o que explica o Cruzeiro ontem não conseguir. Não, Em eu alguns não momentos, acho que seja. fazer o jogo dele. Não, eu acho que. Eu respeito, mas eu acho Peraí. que são outros Qual é o fatores. Cruzeiro normal que nos acostumamos? O Cruzeiro que bateu o Juventude e o Grêmio ou que perdeu pro Ceará? Não, que bateu o Juventude de Grêmio. Então assim... Mas a análise é em cima do jogo de ontem, Ok, tem como. mas eu acho que tem dias que os jogadores não vão render. Ontem, por exemplo, o Caio Jorge fez o gol, mas ele não fez uma grande Ô, partida. Elton, e nesses dias você não pode ser frouxo na marcação. Eu não acho que foi Foi, frouxo claro na que foi. É marcação, só cara. você pegar e olhar os gols. Claro que foi. Foi um dos problemas. O primeiro gol é um absurdo. O Ceará dificultou acho muito que o o jogo segundo do até Cruzeiro por Não, dentro. não Segundo vejo muito. nada disso. Dificultou muito o jogo do Cruzeiro por dentro. Contra-ataque, Deu uma não, mas não espera. Pô, resenha paralela aqui fica Não, é difícil. sobre a mesma coisa, irmão. Até pra te ajudar. Qual que é? Sobre o Cruzeiro, Não, tô jogo pedindo do ajuda, tô Cruzeiro. brincando. Tô pedindo, cara, Nossa. puta, tô pedindo ajuda sua, não precisa. Pô, segunda é um dia bom demais. Não, porque eu acho que espelhou, dificultou o jogo do Cruzeiro por dentro, conseguiu criar, porque por dentro não conseguia. Não conseguia. Mas olha só, o Ceará defensivamente, no segundo gol, usou mesmo veneno com o Teve Cruzeiro. Ceará não nada, pode teve aparecer Ceará sozinho. ficou Teve, quietinho, ficou Ceará, não. teve nada, você assistiu ficou outro jogo, Não, desculpa. peraí, Não, Paulo. eu respeito, Ficou mas eu quietinho, vi não outro falei jogo. nada. Não, mas o fato de você ter visto assistiu outro jogo, outro você viu um jogo jogo, diferente. E tá tudo bem. respeito, Não, não, eu Não, e tá tudo bem. respeito a Não, minha Thiago, opinião. isso aí você tá colocando. respeito. Não, você viu outro jogo, eu achei desrespeitoso, tá tudo bem. Aí é problema seu que você Não, acha. mas tô aqui só pra ser um último de vocês. então Pra tá bom. mim, foi o mesmo antídoto. Tá bom. Dificultou o jogo por dentro e o Cruzeiro não conseguiu HG. achar exatamente. Você tá equivocado. Ué, mas tudo bem, né? Você tá equivocado. O Valu tem razão nessa. Embora ele tenha sido absolutamente grosso comigo, não tenha respeitado a sua opinião, você tá equivocado. Não tem problema. Foi o jogo que eu vi. 100% Foi o jogo que eu vi. Agora, Agora, você, por isso que você eu falo, faz vamos falar de um número interessante? Você faz parte daquela turma que quer torcer pra tese. Não, mas não é tese, é o que aconteceu. Não, mas o que aconteceu Olha, o quê? o que Não aconteceu aconteceu no nada jogo disso que eu tô falando aqui. Eu discordo de você. Você pode discordar, mas dizer que não Tudo bem. aconteceu. Não, eu acho que isso aconteceu não diferente. aconteceu. Pra Como mim, não? Na minha aconteceu visão diferente, não você aconteceu, falou. Regis. É Nós isso. temos visões É isso. distintas. Não quer dizer que a Usou- minha seja eu não a disse que correta. você não Eu aconteceu, abri o meu eu vi o comentário jogo falando diferente. isso, inclusive. Pra mim foi o contra-veneno. Tá tudo total. bem, tá tudo Contra-veneno bem. Eu não vi total. o Ceará pressionando a saída de bola do Cruzeiro, jogando em transição rápida. Eu não vi isso, desculpa. Isso teria sido Não, você contra-veneno. não viu o Ceará em momento algum jogar em Jogou em contra-ataque? jogou em transição, Jogou em transição, jogou em no segundo transição gol, rápida. transição. Isso, no escanteio do Cruzeiro. Não, no segundo gol. que tem o no cruzamento da es- esquerda. Foi o escanteio Isso, do no Cruzeiro. escanteio do Cruzeiro. O Cruzeiro detinha a posse de bola nos dois gols que tomou, gente. Mas nesse Tá aí tudo é- bem. é uma E eu não tô transição. querendo... Quantas vezes o adversário tem a bola, o Cruzeiro vai lá, toma, faz a Mas transição e ganha o Mas jogo. quantas vezes, Aconteceu várias quantas vezes o Cruzeiro faz isso numa partida? Não, tá tudo Mas assim, bem, não, Regis. Mas No faz, lance né, do Balu? segundo Tá gol, tudo bem. mas Faz. O já Cruzeiro já era- ganhou o jogo assim. Quem tava na Os lateral jogos esquerda assim. naquele lance? Ainda era o Ainda era o Kaique, sim. Ali ele tinha que estar no Galhardo.
Não, mas aí, Thiago... Eu entendo que é um contra-ataque. É o contra-ataque, o Vidal Vidal tá chegando. O lance, o Jardim... Jardim, ninguém é obrigado a concordar com o Jardim, eu, inclusive discordei dele quando ele acha como HG, que o Ceará, no segundo tempo, saiu pra jogar. Eu não acho que o Ceará saiu pra jogar. O Jardim. Não, então eu e o Jardim estamos errados. Não, eu tenho direito de Ele discordar. também, né? O Jardim, você tá sabendo, eu tenho perfeito. direito. Eu e o Jardim estamos não, errados. eu nunca, Desculpa. quem chamou o Vocês Jardim estão de papa equivocados. aqui não fui eu. Então eu acho que o Jardim Não, o Jardim é um monstro. eu posso discordar do Foi eu que Jardim, chamei de papa. do Cuca, do Guardiola, eu posso discordar. E não quer dizer que eu Guardiola você não esteja, discorda, não. e não quer dizer que eu esteja certo. Eu não acho que o Ceará saiu pra jogar em momento algum. Eu acho que o Cruzeiro convidou o Ceará através dos seus erros em 2 lances onde a marcação foi extremamente frouxa, algo que a gente não via desse Cruzeiro. Eu acho que a grande lição de ontem para os jogadores é, independente do adversário, não podemos marcar fofo. Ponto. Porque esse time, quando deixou de marcar fofo, conquistou 27 pontos em 33 possíveis. E não vai ser possível, mesmo o Ceará, com o Mineirão com 52 mil pessoas, não vai ser possível. Às vezes você não vai conseguir fazer 2, 3, e aí é valorizar. Onde você saiu na frente, gastar mais a posse de bola. Não é feio você não atacar o tempo inteiro, não conseguir, por conta de cansaço, por conta de um dia tecnicamente não feliz. O Cruzeiro precisa de aprender a ganhar de 1-0 também. Ponto. Mas você tem que entender também, Valuzeiro, que do outro lado, com toda a limitação, o Ceará faz um bom trabalho, o Léo Condé faz um bom trabalho. E ontem, se você me dizer que não amarrou o jogo do Cruzeiro Não ontem, amarrou, pra mim o Cruzeiro perdeu pelos próprios erros ontem, pela marcação frouxa. Você pode achar o que você quiser. É apenas a minha visão. É apenas a minha visão. Não tem só um time problema. jogando, não. Você tem o direito de ter a sua opinião. Não interessa se é superior, se ele marcasse minimamente mais firme, nós não estamos falando do jogo do Ceará e saiu. Não é finalmente mais bigode, porque nós não estamos falando. Não, você tá incomodado, sabe por quê? Porque você preparou capa, cetro, coroa e não usou ainda. Então você tá meio pistolinha. Mas você acha que eu tenho que usar na 16ª, 17ª rodada? Não, você que falou. Quem mandou separar o material ali pra usar sexta-feira? Não tô sabendo o que você tá falando. Ah, não tá não? Então tá rindo por quê? Dormiu com o o quem tá rindo você. Então que a coroa lá na redação era sua? Eu fiquei usando ela, brincando com ela. Ganhou no McDonald's? Ganhou no McDonald's? Feliz? Não, eu só vou na Evan. Legal. O que você ia falar, Daniel? Fala, Daniel. Eu queria fazer uma pergunta. Qual que seria a solução, então, pro Cruzeiro manter a intensidade de marcação? Ajustar. É só pegar e assistir e trabalhar em si. Precisa de mais peças pra mudar o estilo de jogo. Pra mim, o Cruzeiro precisa de mais peças. Ontem não faltaram peças, na minha opinião, tá, pessoal? Que não é a verdade absoluta. É só a minha opinião, mais nada. Precisa de mais peças pra quê? Pra mudar, pra criar mais alternativas com relação a adversários. Ontem, e só pra falar o seguinte, ontem, claro que precisa. Sim, então, claro, eu acho que mais do que variar o jogo, vamos lá, o Jardim hoje. fala que são quantos que ele conta? 17. 17. Tá, ontem, evidentemente, como todo time, escalou 11, correto? Isso. Entraram 4, tá bom? Bolassi, Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol, ou seja, subiu pra 15. Os menos 2, o William e Christian, fizeram falta. Sim. Fizeram falta. Não tô falando que foi uma derrota. Nem dava pra usar todos, isso, mas então, o fizeram Cruzeiro falta. precisa de transformar 17 em 20. Como é que vai transformar isso? Com reforços. Porque você tem, por exemplo, ociosos hoje no banco de reservas. O Wallace Gamarra e Lautaro. O Lautaro é um cara de velocidade, gente. Você tá num jogo que você tá precisando... O jogo de ontem caberia ele? Valor? Caberia se ele fosse utilizável no Cruzeiro. Já chegou-se à conclusão que não é, na minha opinião. Como que tá a minutagem dele? Você tem isso de cabeça? Não, eu pego aqui. Eu não sei nem a última vez que o Lautaro entrou em campo dentro do Campeonato Brasileiro. Então tá claro. E o Jardim fala um pouco na coletiva. Pra chegar, jogadores precisam de sair. Hoje são 30 no elenco. São 30. Ele não quer trabalhar com 33, 34. Então, também, acho que teve um recado, ele até falou o seguinte, foi se falado nas últimas semanas de trazer jogadores, eu gosto de trabalhar de uma outra maneira. Ou seja, ele gosta de trabalhar com mais silêncio. Né? Mas o Cruzeiro em todos sim. Não, peraí, o Cruzeiro tem que trabalhar nisso. Não, é porque o Pelaipe na Vitória Cup fala que até o jogo contra o Grêmio, Thiago, chegaria um reforço. E o jogo contra o Grêmio já ele passou. Não chega a dar exatamente a não, prazo. Ele fala, ele fala. Eu lembro, eu vi isso. Pois eu assisti então a transmissão. Ele fala, e o Jardim, pra mim, na coletiva, deixa claro que o jeito dele trabalhar é outro, e deixa claro também que precisam de sair jogadores pra chegar. Que ele fala, eu não quero trabalhar com mais que 30 jogadores. Então, mas aí, ele hoje é o cara do futebol no Cruzeiro. Mas ele não dá, ele não pode fazer tudo dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um departamento, passa por ele, mas não é ele. Ele não tem um departamento de scout, com o Joaquim Pinto agora, com o Pelaipe pra conversar. Então, e a gente tem que, e aí a gente tem que lembrar, tem muito torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro tá devagar, porque essa semana já vão se completar 3 semanas. Mas é só importante, o torcedor tem o direito total de achar que tá lento, que tá devagar. Eu acho que agora precisa de subir o tom da velocidade a partir dessa semana, até pro Cruzeiro conseguir aproveitar antes da virada, quando o Cruzeiro jogar contra o Santos, antes dele começar o retorno contra o Mirassol, o Cruzeiro vai ter uma semana livre, exatamente por conta de estar eliminado da Sul-Americana. Então o Cruzeiro vai ter uma semana que times que estão na Sul-Americana e Libertadores não vão ter. Eu acho importante
e quase fundamental que o Cruzeiro consiga trazer, se não a totalidade dos seus reforços, alguns reforços para poder aproveitar essa semana antes do Mirassol, que é uma semana, repito, que o Cruzeiro só vai ter exatamente por conta de ter sido eliminado da forma que foi na Copa Sul-Americana. Então, não chegaram reforços também, duas situações acabaram dando na canela do departamento de futebol. A do Matheus Gonçalves, que o Flamengo roeu a corda, e a do Jeremy Sarmiento, que já estava tudo acertado com o Brighton, o jogador roeu a corda. então assim, mas eu acho que é momento de subir a velocidade e do departamento de futebol conseguir dar ao Leonardo Jardim até essa semana de trabalho antes, bem na virada do turno. O Cruzeiro tem o privilégio de ter isso, privilégio que só vem, evidentemente, por conta da eliminação vexatória. Mas antes eu preciso falar de mapa do carro, você que tá ligado no programa, atenção, tá ligado no Dial ou no YouTube, quer comprar um carro, aliás, quiser comprar, nós temos também. A Festiva é do grupo Mapa do Carro, mas se você quer vender o seu carro em até 60 minutos pela melhor oferta, lembrando que ele pode estar, de repente, financiado ou com débito. Não muda nada. A gente consegue vendê-lo em até 60 minutos pela melhor oferta. O pagamento é feito à vista, com toda a comodidade, com toda a segurança e toda a parte burocrática por conta da Mapa do Carro. Então chama agora no 991798000, 991798000 ou acessa aí mapadocarro.com. Repito, 5 andares de uma estrutura fenomenal aqui na entrada do Buritis, na Mário Werneck, para te atender. Se quiser visitar nossa loja, faz contato aí, agenda a visita 991798000, nossa loja não, nossa estrutura, 991798000 ou mapadocarro.com. É o senhor. Sobre o Lautaro Dias, a última partida dele foi contra o União pela Sul-Americana. Ele jogou 67 minutos, ou seja, ele foi titular naquela partida. De lá pra cá são 6 jogos à disposição do Leonardo Jardim e ele não jogou. Lembrando que ele tem 4 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro e isso pode indicar que o Cruzeiro tá buscando um mercado até mesmo interno pra ele. 2 jogadores que eu imaginei, que não aconteceu pelo menos por enquanto, que o Jardim também fosse recuperar, exatamente ele e o Wallace. Mas eu acho que o Jardim não vai queimar fosfato. E nem o Wallace. Porque 6 jogos seguidos sem E entrar? nem o Wallace. O quê? O Wallace não saiu porque não quis. O Wallace... O Elton, agora eu posso falar, nossa. Desculpa. Ontem é um jogo que você tem seus 2 volantes, estão pendurados. O Lucas e o Romero estão sim sentindo demais. E não vem fôlego no... O Lucas sai e entra o Matheus Henrique, que tem qualidade pra caramba, Thiago, mas só tô falando... Tá voltando, sem você ritmo. entende? Jogou dia 9 de abril. Mas semana passada você falou que acreditava na recuperação do Wallace. Não, pelas mãos do Jardim, eu joguei a toalha pro Jogou a Wallace. toalha? Faz muito tempo, não é de agora não. Eu não duvidava, mas... Hoje você já duvida? Já duvido pelo comportamento do próprio Jardim. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça o que você quiser comigo. Pergunta de resultadista para resultadista. Os 2 resultados, o empate e a derrota, mudam a forma de análise, assim, em geral? Claro que muda, olha o valor. O resultado que influencia? Não, ele Claro perguntou que a sim. sua opinião, Thiago, não perguntou pra você. Não, me então, eu apontar. só te apontei como exemplo. mas eu falei que claro que mudam, olha o valor. Não, eu não sou Eu disse pra resultadista ele. como vocês. Mas você Ele tá- não me colocou na tá conversa. avaliando de acordo com o resultado. Não, tem eu tô como. avaliando o jogo de ontem, O que é o que a resultado gente tá falando. interfere em toda análise. É. Toda e qualquer análise. Não tem como. Se Porque interferisse, eu as bolas falaria não que o entrassem, Cruzeiro precisa de venceu mudar. 1 a 0. Eu não falei aqui que o Ninguém Cruzeiro falou precisa. nada. Eu não falei aqui que o Cruzeiro precisa mudar radicalmente seu estilo de jogo, falei? Não. Então o resultado não tá interferindo na minha análise. Cara, sobre eu falei o que o Wallace, Cruzeiro tá um precisa. pouquinho só, Eu falei não? que o Cruzeiro precisa de ajustes. Pouquinho só. É porque vocês querem, né? Então, Lá é no a vontade de Mas vocês. claro Lá no fundo do seu eu. É a vontade de vocês. Então, Aqui. Nós não Você tá apontaríamos mal hoje. problemas. Você tá mal hoje. Tô. Nós não apontaríamos problemas sem uma derrota. Você tá meio Lautaro hoje. Eu tomei o Wallace. O Wallace nos últimos 5 mas tá jogos afim mesmo, hein? jogou só 15 minutos. Só 15 minutos. E nesse período, contra o Juventude, ele acabou fazendo a 7ª partida. Então aí, se seriam 2 jogadores que o Cruzeiro poderia colocar no mercado aqui, brasileiro, só virou um. É que o Wallace não queria sair. Tem essa também. Então, o Wallace mas e- deixou claro isso pra e gestão agora? do Matos, pra gestão do Jardim, pra gestão do Pelai, pra todo mundo. O Wallace deixa claro, ó, eu não quero sair, então não tem como, cara, não tem o que fazer. Assim, vai, Mas não vou. mas vai ser bom pro não jogador? vou. Pro Ele jogador? entende que sim, Elton. Mas aí, Então, eu também acho que não, Então, mas eu tô assim. você consegue entender nós temos que- isso? Se a gente tá tratando da cabeça do que o cara pensa, ele entende que aquele consegue ser recuperado. Ele entende que aquele Aqui. vai deslanchar Cara, em ainda. cinco tudo jogos, 15 né? minutos, Eu olho gente. todo dia pro outro lado da Raja Gabala e penso, eu posso sair dirigindo E aquele você vai. estado. Eu não vou nunca. Vai. Opa, calma. Lá vai ter Você poder, não irmão. sabe. Cara, nem o Isolei, você Cocinha. fala, O Cocinha vai virar a placa preta na minha mão e Ei, tal. calma, Deus já me você deu não bastante, tá sabe, tudo você certo. Mas não Não, contenta, não. não, Deus não. quer te dar Não, eu mais, contento. irmão. Não, eu falo assim, Quer pode te dar- dê a outros mais necessitados. Não, sim, Deus. também. Beleza? Mas Eu tô esquece muito de nós, não. satisfeito. Não, eu só quero dele, eu só quero saúde e proteção contra a inveja. Não, dê a todos, O mas que tem esquece de de nós gente também. invejosa é uma coisa absurda. Uma Porsche é churrasco toda semana. O que tem de gente invejosa nesse planeta, eu só peço Aí, proteção e Tem um saúde. torcedor aqui no chat aqui. Nossa, eu lembrei que o Elton sugeriu o Wallace pro Atlético. Cabe lá, viu? Cabe lá. Não tá jogando no Cruzeiro, mas tem capacidade. Com o Alexandre, eu acho que Joga lá. Titular Absoluto. Com o Deixa eu só Alexandre, responder. eu acho que não, hein? Só responder ao Felipe aqui sobre o Christian e o William, o Felipe. O Christian por desgaste mesmo e o William sentindo a contusão ainda do jogo contra o Grêmio.
Então ele ainda segue sentindo aquela contusão. Por isso, eles não jogaram. Sim, uma lesãozinha. Uma sentiu. pancada do Não, Kahneman. pancada. Eu tô querendo lembrar. É, o Porque Kahneman eu chega quero- chutando, né? Aquele ali, Continua inclusive. sentindo, por isso ele ficou fora Você do jogo colocar ontem. a mãe na Foi frente, só ele chuta desgaste, também. não. Porque a princípio foi informação, até confirmei agora no Cruzeiro aqui, que tinha sido só desgaste do William. Não, a pancada do jogo contra o Grêmio ainda, ele ainda continua Lamento que sentindo. ele faz diferença demais. E era jogando importante na ponta. e era importante ontem ter o próprio William, né? Porque o Fagner não fez uma boa. Foi a pior partida do Fagner ontem com a camisa do Aliás, Cruzeiro. ele fez uma falta que ocasionou a expulsão do cara, que era falta. Isso, ele voltou. Até Ele eu viveu sou- alguns momentos do Não, isso é Evil virilidade, Fagner. irmão, Não, isso é não. virilidade. Ele ontem encarnou o Evil Não, Fagner. para com Sim, isso. sim, encarnou. Isso é tentativa de- Encarnou. ele chegou atrasado, ele foi Não. maldade. Ele fez algumas. Ele fica Ele fez parecendo algumas que é coisas. maldade, cara. Isso, o cara faz isso na maldade, foi com o quando joelho ele- esquerdo, Não, foi peraí, com o vocês joelho acham- esquerdo. Gente, vocês acham que o Fagner deu carrinho no cara pra pegar a bola ou pra pegar o cara? Pra pegar a bola. Pra pegar o cara, porque a bola tava fora de Que disputa. não, Valu, pelo amor de Deus, por isso aqui ele não pega a bola, bom, velho. tá bom. Não, você acha que foi na maldade? Não tem cabimento. Não, ele foi pra fazer a falta. A falta Ele foi é pra um fazer a gol. falta. Ele foi pra Ele pegar a Não, bola. não foi pra pegar a Eu bola. tenho Não tô falando de gente, maldade. ninguém faz Ele maldade. não foi pra Lógico. quebrar o cara. Ele não foi pra quebrar. Ele foi pra fazer. Foi pra fazer a Foi falta. porque ele sabia que se fizesse a falta, tomava amarelo. E foi falta, aliás. E foi falta. Aliás, foi falta. Embora eu sou um grande defensor do Fagner, porque eu adoro Aliás, jogadores. como tá preguiçoso pra Fagner, arbitrar o senhor Rafael Felipe Claus. Melo, Impressionante. etc. Assim, ele tá mais preguiçoso que o Marcelo de Lima Henrique. Mas sabe o que eu não achei Porque o Marcelo mal? de Lima Henrique é velho, pelo menos, né? Preguiça. Mas eu não achei Não é mal ontem, velho. não. Não, é velho, mais velho. mas mas é Klaus, Klaus, outros hábitos, tá. Klaus, péssimo. Não interferiu nada no jogo. Mas Eu achei mal ontem, muito não. preguiçoso. Eu ainda acho- Aqui, um jogo daquele, é preferível não ter o juiz. Você deixa o pessoal do VAR Claro. apitar. Com todos os problemas, eu Muito ainda preguiçoso. acho o nosso melhor árbitro. assim. O Klaus. O que apitou ontem Boa no jogo do sorte. Atlético eu não Toda gosto. a Boa unidade. sorte. Ah, não, eu não gosto não. O Abate? O Abate, nossa, meu Deus. Livre. Não, ele é bom, Ele é ele é muito bom. teatral, cara. isso é Deixa o eu ler, problema dele, mas ele é preciso bom ler árbitro. aqui 2 superchats aqui, um do Walter Ramos, mandou aqui 5 pilica. Futebol é assim, por mais que o time esteja encaixado, haverá jogos que não vai conseguir ganhar. Futebol é assim, o time segue encaixado, também acho. Também acho. O cueca de Cueca de quê? cueca de carrapato. Ô, boa, hein? Mandou mais 5 pilica aqui. A Demora está esbarrando na dificuldade de não ter executivo de futebol. Pelaipe, Pedro Júnior não tem esse perfil. Não, Pelaipe tem. Desculpa. Fala o cueca de carrapato que mandou aqui. E o Pedro Ribeiro. O Lucas Silva foi muito mal ontem. Os 3 gols foram em cima dele. Time muito displicente, os gols foram de erros do time. Mas o Ceará fez um grande jogo. O Ceará, gente, o Ceará faz uma campanha superior à do Pimpão Fortaleza, né? E bem superior, inclusive. Faz uma campanha boa. Com toda a limitação que tem de grana, consequentemente, se esbarra na montagem do elenco, sinceramente, que faz uma boa campanha.